Olá, meu nome é Wendel Valois, do canal Andando nas Nuvens, e vamos continuar no desafio de AmpScript. Hoje é uma das funções mais importantes, que é o Lookup Rows. E o desafio de hoje também não está dos mais simples, ele envolve várias outras funções. Afinal, o Lookup Rows ele serve para você puxar dados de Data Extension e fazer ali uma varredura. Então, não é tão simples assim, porque a gente vai olhando meio que linhas a linhas ali, então tem bastante estratégia aqui por trás. E o desafio de hoje também não está dos mais fáceis de entender. Eu demorei um tempinho para cair a ficha do que é realmente para fazer. Então, eu não sei se ele está um pouco mal escrito, né? Vamos dar uma olhadinha. Então, aqui temos o nosso desafio de hoje, né? O desafio 11. No caso, ele está dizendo que aqui para a gente usar o Lookup Rows. Então, eu não vou ler aqui, eu vou ler direto daqui, ó, do link que é para baixar. Porque é o seguinte, a gente vai usar duas data extensions, então eu quero mostrar um pouquinho direito, né, como é que vai funcionar a coisa. Então, aqui está o recurso traduzido até coisa demais, né? Então, vamos lá. Um profissional de marketing de uma empresa de equipamentos para atividades ao ar livre deseja adicionar uma seção em seu e-mail semanal que mostra o destino aleatório de trilha de verão na cidade do assinante. A lista de destinos de trilhas de verão é armazenada em uma extensão de dados chamada Summer Trails, né? Essa é a segunda daqui. O profissional de marketing precisa criar um código AmpScript para obter um destino aleatório para uma trilha de verão e adicioná-la ao e-mail. Então aqui no final ele diz que é para pegar alguma coisa aleatória daqui. Só que a gente não pode ficar muito prestando atenção aqui, a gente tem que prestar atenção um pouco mais para cima, o que ele disse aqui, ó. A gente tem que basear no destino, na trilha de verão da cidade do assinante. Então, perceba aqui, né? A gente tem a primeira data extension com e-mail, primeiro nome, sobrenome e cidade. No caso, existe uma cidade aqui e uma cidade aqui nessa segunda data extension. Então, a gente tem que fazer o quê? Não é para a gente simplesmente pegar aleatoriamente qualquer coisa daqui. É para a gente pegar aqui da cidade, verificar se essa cidade ela consta aqui, né? E verificar quais trilhas pertencem àquela cidade. Então, visto que uma cidade ela tem mais de uma trilha, então pegue aleatoriamente uma dessas trilhas. Por exemplo, aqui eu estou vendo aqui que tem Los Angeles, aqui também tem Los Angeles. Então aqui tem a trilha com vista para montanha. Esse aqui é o nome que não está lá, não é um nome meio esquisito. Mas aqui tem uma, né? Mas digamos que existe também outra trilha que também tem a cidade de Los Angeles, né? Então pode ser que tenha mais de uma trilha dentro de uma cidade. Eu já vi aqui a cidade de São Francisco, que ela tem mais de uma. Então você tem que pegar aleatoriamente uma trilha, caso a cidade ela tenha mais de uma, né? Esse aí que é o que deixou bastante confuso para entender. Então aqui tem a imagem, né, de como é que ele quer, né? Então só colocar aqui a trilha, mais nada demais, e vamos pegar o texto e fazer o desafio. Assim, no caso, quais são os tipos de dados aqui? No caso, só o e-mail que é diferente, o resto é tudo texto. E aqui também os dois são texto. Esse daqui não precisa ser uma Sendable Data Extension. Você pode botar uma Data Extension normal. Esse aqui é ideal que seja, né? Para poder a gente conseguir criar um e-mail usando ele. Então agora vamos desvendar um pouco da função Lookup Rows. Essa função retorna uma lista de linhas, né, desordenadas de uma data extension, certo? Tranquilo. Então ele tem esse formatinho daqui, Lookup Rows, e tem três coisas que são requeridas, né, que são obrigatórias. Então tá, primeira coisa é o nome da data extension, né? Então qual data extension a gente vai puxar os dados? Segundo, o nome da coluna que a gente vai usar, né, para fazer a pesquisa. E em terceiro, o valor que a gente precisa, né? Então vamos pensar aqui um pouquinho. A gente quer naquela lista de trilhas pegar
as trilhas que pertencem a certa cidade. Então a gente vai escolher a coluna cidade e vai colocar aqui qual cidade a gente quer pegar, né? Então esse daqui vai ser meio que a ideia. Aqui tem um exemplo de como se usa, né? Então perceba que tem várias coisas que vão meio que entrando no meio aqui. Então tem várias funções aqui para a gente dar uma olhada e meio que elas estão bastante interligadas umas com as outras. Então o que esse exemplo está fazendo? Ele está pegando aqui o lookup rows, ele está procurando dentro de uma data extension chamada loyalty members, vai procurar aqui na coluna região uma certa região. Como assim? Qual região é essa aqui? Ele setou aqui como norte, né? Então, quais os loyalty members, né? As pessoas de fidelidade que pertencem a certa região. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima, né? Então, todo mundo aqui que tiver esse norte, né? North. Então, ele vai excluir pessoas que são do oeste, né? Do leste. Então, só vai pegar pessoas que são do north. E esse daqui, ele não é case sensitive. Existe outra função aqui, ó, que esse CS que você coloca aqui que é case sensitivo. Então, o que significa? Ele vai pegar aqui com N minúsculo e com N maiúsculo, né? O norte, tanto faz, ele vai ignorar. Então, o que tem o CS aqui, ele vai pegar somente o que fosse maiúsculo, né? Então, essa função daqui, ela não faz essa distinção. Então, pegando aqui uma lista de linhas, ele vai salvar aqui dentro de uma variável, né? Rows, então vai ficar... Isso aqui é uma lista de linhas, né? Então, pense que aqui tem vários valores, então a gente tem que tratar esse valor de um jeito um pouco diferente. Aqui, o que ele faz? Ele está fazendo a contagem dessas linhas, que está aqui dentro dessa variável, que é a lista de linhas. Digamos que aqui tem as 5 registros, né? Que tem esse campo norte. E aqui ele vai fazer uma impressão da região, né? Que é o norte. Tá certo? Aí ele vai ver aqui, se tiver uma contagem de linhas acima de 0, né? Ou seja, tem mais de uma linha, então vamos fazer, né? Vamos passar aqui, né? Fazer um for, né? Então ele vai passar linha a linha e vai fazer alguma coisa, né? Tipo, ele vai imprimir. Ele vai imprimir aqui no final. Mas vamos entender aqui um pouco melhor aqui como é que funciona. Então, ele pega aqui primeiro a posição, né? Ele começa a posição primeira. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse campo row, né? O que esse campo row faz? A gente pode dar até uma olhada aqui no que ele faz. Ele é importante. Então, o row, ele vai pegar uma daquelas linhas da lista de linhas. Só que você tem que chegar ao quê? E dar a lista de linhas e qual linha da lista de linhas você quer. Então, é um pouquinho confuso, né? Então, aqui tá pegando o quê? A posição 1. Ele começa com a posição 1. Então, vai pegar a linha 1, né? Então, pegando a linha 1, ele vai e faz o quê? Ele faz uma outra coisa, que é ver algum campo que está numa linha, né? É bem complicado isso aqui. Então, demora um tempinho, né, pra a gente pegar isso aqui, como é que funciona. Então, não se desespere. Então, o campo, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aqui, né, dentro desta linha, qual é o campo que ele quer, que é o primeiro nome. Então, ele vai pegar o primeiro nome e vai salvar aqui dentro de uma variável first name. E aqui está fazendo com outra coluna, né? Então, vai pegando valor a valor. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar do campo trilha, né? Então, a gente vai precisar usar o field também. A gente vai usar o row também. E tem várias coisas aqui que a gente vai usar, né? Então, esse é um desafio não tão simples assim. É um desafio bastante complexo. Mas, ele é uma coisa que usa muito cotidianamente no AmpScript, super normal. Ele é um pouquinho complicado assim para quem está mexendo logo de cara, mas é a vida, é isso aí. Então, vou dar uma mastigada aqui, vou dar uma simplificada aqui de quais funções você vai precisar. Então, lookup rows vai precisar, row count vai precisar, rows vai precisar, field vai precisar também, né? Tudo isso vai precisar, além
da função random, né? Não é tão simples assim. Tem que olhar bastante aqui como funciona cada uma dessas funções. Essa é a vida de programador, né? Você tem que entender as funções de pouquinho a pouquinho aqui, como elas funcionam, como o desenvolvedor imaginou e usar elas no mundo real. Esse aqui é investigação, é o que o desenvolvedor faz, então é imprescindível. Eu estou tentando aqui sempre elaborar um pouquinho mais de como é o pensamento de um desenvolvedor para vocês. Então, né, agora fica a seus critérios de vocês, né, continuar com o exercício e fazer aqui, né, por conta própria. Já deu bastante mastigada, né? É bom vocês treinarem aí e executar o que o exercício pede. Então, né, vou esperar. Então, se você ficou até aqui, é provavelmente que quer ver o resultado, né? Então, vamos resolver, né? Primeiro, vamos criar aqui algumas variáveis. Vamos pegar aqui o atributo, né? Que é a cidade. Então, peguei aqui, setei a cidade para pegar do attribute value, como sempre. E a gente vai pegar dessa data extension padrão, né? Que a gente vai usar no desafio. E vai buscar na outra data extension, né? Então, vou criar aqui uma variável com o nome rows, né? Então, que são as linhas da outra data extension, né? Eu podia até colocar aqui o nome, né? Rows, trails. Não, vou botar só rows mesmo. Criei aqui a variável rows, né? Então, vamos setar a variável rows. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar a função, né? Que é o lookup rows. Então, lembrando aqui que ele tem vários conjuntos, né, de dados, né? Então, a gente primeiro precisa colocar a data extension, né? Então, esse aqui é o nome da data extension que eu coloquei, né? O padrão do arquivo. Aí a gente vai precisar colocar qual é que a gente vai... a coluna que a gente vai pesquisar, né? Então, a gente vai através da cidade, né? Ou seja, city. A gente quer a cidade da data extension, da primeira data extension, né? A cidade do usuário. Então, a gente vai usar aqui esse city, né? Então, essa lista de linhas, ele pode ser que venha um valor ou mais, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essa lista e vai contar aqui, né? Quantos a gente tem, quantas linhas a gente recebeu. Então, vou criar aqui uma variável chamada de row count, né? Que é a contagem de linhas. Então, eu vou usar aquela função, né? Que é o row count mesmo. E aqui eu vou colocar a data extension, ou quer dizer, essas rows, né? A quantidade de rows que existe aqui dentro, né? Perdão, vou colocar aqui rows. Então, pronto, eu vou receber a quantidade de linhas que foi recebido aqui nessa lista. Então, recebida aqui a quantidade de linhas, né? Eu vou usar a função random, justamente para escolher uma dessas linhas. E para que eu quero a contagem de linhas recebidas, né? Primeiro porque a gente vai fazer um tratamento aqui, né? Dentro de um if. Então, se o row count, né? For maior do que 0, né? Ou seja, tiver mais de uma linha, então eu quero que ele faça um certo processamento, né? Então, eu quero que ele vá fazer o quê? Ele vai e pega uma linha aleatória e imprima, né? Justamente isso que eu quero. Então, para pegar uma linha aleatória, eu tenho que pegar uma posição dessas listas, né? Eu tenho que pegar um valor aleatório dentro dessa lista que foi retornada, né? Digamos que a gente receba 2 ou 3 trilhas, a gente tem que pegar uma dessas 3 posições, né? Então, a gente vai pegar uma posição aleatória. Então, vou criar aqui uma variável chamada random position. Então, o random position, eu vou usar aqui uma função random, né? Uma posição aleatória do que eu quero. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos pegar aqui uma posição aleatória, né? E a gente vai fazer como? A gente vai pegar do valor 1, né? Ou seja, do mínimo 1, né? Ou seja, a primeira linha, porque a gente já sabe, né? Que tem mais de uma linha aqui. Então,
da primeira linha até o tamanho dela, né? Até a quantidade de linhas recebidas. Então, o row count. Então, se for um número 3, né? Digamos, 3 trilhas, então vai pegar de 1 a 3, a posição 1 até a 3 ali, uma posição aleatória, né? Pode ser a 2, ou a 1, a 3. Aqui é o que a lógica do random, né? Então, sabendo aqui que a gente já pegou uma posição, né, que vai ser um número, e a gente quer o valor desta linha, né? Vamos pegar o valor da linha. Então, vamos colocar aqui o random row. Vamos setar aqui o random row. Então, o random row, eu vou usar uma função chamada de row, né, que eu mostrei lá atrás. Esse row, a gente vai fazer o quê? Ele vai pegar dentro de uma lista de linhas, vai pegar uma posição, né? Então, a gente vai pegar essa lista aqui, né, de linhas, e a gente vai pegar a posição aleatória, que foi esse aqui, o random position, né, que a gente pegou aqui, quer dizer, a gente pegou aqui, né, a posição, que vai ser de 1 até o tamanho do que a gente da lista, né? Então, vamos pegar aqui essa linha. Só que eu quero o quê? Eu quero o valor da trilha. Então, olha só que complicação. Vou criar aqui mais uma variável chamada trail. Então, vamos setar o trail e vamos usar o quê? A função field. Ou seja, a gente vai ler o campo trilha da linha que a gente descobriu a cidade e de forma ali aleatória, né? A linha aleatória é confuso, né? Então, é o random row que a gente pegou, né? Ou seja, desta linha eu quero o valor o quê? Eu quero o valor trail. Por enquanto, JavaScript é meio que isso daqui, né? O bloco. E vamos colocar aqui, né? Na parte realmente de colocar a informação, né? Botei aqui dentro de strong, né? Para ficar um pouco mais chamar a atenção. E vamos aqui colocando por cento, igual. Botar o V e a nossa trilha desejada. Então, recapitulando, a gente pegou o quê? A cidade do usuário, deu uma olhada na data extension, foi atrás da data extension de trilhas, foi atrás da cidade, que foi a cidade do usuário, né? Que a gente capturou aqui. Então, a gente fez aqui uma contagem de quantas linhas a gente tem recebida, né, dessa cidade. Então, se a quantidade de trilhas existentes dessa cidade for maior que 0, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar uma posição aleatória desta lista de trilhas. A gente pega uma destas linhas, né? A gente vai pegar uma destas linhas aleatórias. Então, a gente pega o quê? A linha, né, desta posição aleatória. E por último, a gente vai pegar desta linha aleatória a trilha que está nesta linha aleatória de trilhas, né, dessa cidade. Então, por último, ele vai pegar a trilha, né, justamente da linha que a gente pegou aqui dessa cidade, de forma aleatória, né? Então, é bastante coisa aqui, um pouquinho confuso, e vamos testar. Então, colei aqui, né? Vamos dar um next. Eu já escolhi, né, a data extension correta, então vocês vão ter que passar aqui, né? Então, coloquei aqui, vou colocar na primeira posição. Então, a primeira posição aqui é o John Doe. O John Doe é de Los Angeles. E então apareceu aqui, né, uma trilha. Aí eu vou mudar. Vamos aqui para esse cara de Chicago, né? Ele escolheu outra trilha. Agora percebam que aqui em Nova York ele não apareceu nada. O que é que aconteceu? Eu descobri que não tem Nova York na lista de trilhas. Então ele acabou aparecendo nada, né? Um pouco triste. Deveria a gente fazer algum certo conserto aqui, né? Mas não tem jeito. Então aqui Narrows Trails, Miami, Toronto. Então tá tudo certinho, né? Tudo funcionando perfeitamente. E esse é o desafio de hoje, né?
Aqui vamos dar uma olhada, né, na solução, né, feito pelo próprio autor. Então aqui ele criou aqui uma cidade, né, a lista de linhas, né, a contagem de linhas, a linha, uma linha aleatória e uma trilha aleatória, né. É justamente, basicamente, o que eu fiz, né? Não tem tanta diferença assim. Então vamos lá. Ele pegou a cidade, exatamente como eu fiz. Pegou aqui as linhas do Summer Trails. Ele usou a Data Extension, ele botou o nome diferente, né? Eu deixei do jeito que estava o arquivo. Ele foi aqui atrás da cidade. Ele fez uma contagem de linhas, exatamente como eu fiz. Ele fez aqui um if, exatamente como eu fiz, tudo muito parecido. Então, setou aqui a posição, né? Na verdade, ele chamou de random row, que pode confundir um pouquinho, né? Na verdade, que ele está pegando só um número aleatório. Aqui que ele está pegando um random row de verdade, ou seja, está pegando uma posição aleatória, né? Então, vai pegar uma linha, que é a linha que ele precisa. E aqui ele vai pegar a trilha desta linha que ele precisa, né? E aqui ele usou até uma coisinha a mais, né? Ou seja, isso aqui é para prevenção de erros. Mas tranquilo. E é a mesma coisa, né? Só mudou alguns detalhes, meros detalhes. Então é isso, né? Esse vídeo deu um trabalhão, né? Bastante complicado para ensinar para vocês. E a gente vai ficando por aqui, né? Dê um like, se inscreva se não for inscrito e comente, né? O que você achou, né? É bastante complicado esse desafio. Não tá sendo fácil, né? Não sei se vai complicar um pouquinho mais pra frente, né? Porque eu tô fazendo, né? A cada desafio eu faço o primeiro, né? Depois eu faço o vídeo. E meio que é uma surpresa pra mim, eu não sei como é que vai ser os próximos, né? Provavelmente o nível de dificuldade talvez aumente, né? Talvez acrescente um pouquinho mais. E a gente vai ficando até aqui. Até mais. Tchau, tchau.